Você já parou para pensar que muitos líderes religiosos de hoje estão cometendo os mesmos erros dos fariseus que Jesus condenou há 2000 anos? Homens que falavam em nome de Deus, mas haviam se afastado dele? Pois é, talvez o maior perigo espiritual do nosso tempo não venha do mundo, mas de dentro de alguns púlpitos. Antes de continuarmos, curta este vídeo, comente: Senhor, abre meus olhos, e compartilhe com alguém que precisa dessa revelação. Porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que essa mensagem precisa alcançar mais vidas. E hoje, ela pode ser a libertação que alguém está esperando. Jesus não condenou os fariseus porque jejuavam, oravam ou ensinavam. Ele os confrontou porque faziam tudo isso para serem vistos pelos homens. Eles buscavam status, reconhecimento e poder, e transformaram a fé em um palco. E será que não é exatamente isso que estamos vendo novamente em nossos dias? Templos cheios, holofotes brilhando, microfones potentes, mas muitas vezes corações vazios. O evangelho virou performance, a adoração, um show, e o altar, um palco para vaidades. A verdade é que, assim como no tempo de Jesus, o problema não está na fé, está no coração de quem a conduz. Os fariseus surgiram com boas intenções. Eles se tornaram guardiões da forma, mas não do espírito. Defender a tradição de Moisés e proteger o povo da idolatria. Mas, com o tempo, o zelo se transformou em soberba. Eles se tornaram guardiões da forma, mas não do espírito. Cumpriam regras, mas não conheciam o autor da lei. E o mesmo pode acontecer hoje. Pastores e líderes começam com sinceridade, pregam com paixão, servem com amor. Mas aos poucos, a fama, o dinheiro, a influência corrompem o propósito. O ministério deixa de ser chamado e passa a ser carreira. E o púlpito, que deveria ser lugar de quebrantamento, se transforma em trono. Em Mateus 23, Jesus não poupou palavras. Ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de ganância e injustiça. Era uma denúncia direta à aparência de santidade, sem transformação interior. E hoje, quantos copos polidos nós vemos por aí? Palavras bonitas, aparência de piedade, mas intenções torcidas. A diferença é que, naquela época, os fariseus usavam filactérios e vestes longas. Hoje usam microfones caros e plataformas digitais. Mas o espírito é o mesmo, buscar glória humana em nome de Deus. O maior pecado dos fariseus não era a hipocrisia apenas, era o orgulho espiritual. Acreditavam ser superiores, os donos da verdade. E quando alguém os confrontava, eles os silenciavam. Da mesma forma, vemos líderes que não aceitam correção, que não se submetem à palavra, mas querem que todos se submetam a eles. Usam o nome de Deus para controlar, o medo para dominar e a culpa para prender o povo em correntes invisíveis. Mas Deus não habita onde há controle. Ele habita onde há humildade, e onde a glória é dividida, a presença se retira. Jesus disse em Marcos 7, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Os fariseus criaram regras para além da lei, e essas regras substituíram a verdade. Hoje, quantas igrejas não estão vivendo o mesmo? Regras sobre roupas, posições, títulos, sistemas e estruturas humanas. Tudo isso roubando o lugar do essencial, o amor e a verdade. A religião cria rótulos, mas o evangelho cria filhos. Os fariseus pregavam o que Deus dizia, mas viviam o que os homens esperavam. E esse mesmo espírito está infiltrado em muitos corações hoje. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro. E é assustador como essa imagem continua atual. Hoje há ministérios reluzentes, cheios de estrutura, mas sem vida espiritual.
Pregações poderosas, mas sem poder real. Louvores com técnica, mas sem unção. Porque onde o espírito é substituído por performance, o fogo se apaga. Não é o palco que traz avivamento, é o altar quebrantado. Não é o microfone que liberta, é a verdade pregada com lágrimas e temor. Os fariseus jejuavam para serem vistos, oravam para serem admirados. E hoje, quantos líderes e cristãos vivem para as redes sociais? Postam orações, mas não oram. Publicam versículos, mas não vivem. Buscam curtidas, mas não buscam Deus. O ego tomou o lugar do espírito. E onde o ego reina, o reino não cresce. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o servo. Mas muitos querem ser servidos, não servir. Querem tronos, não cruzes. E é por isso que o Evangelho se tornou espetáculo em muitos lugares, com aplausos humanos, mas sem a aprovação divina. Quando os fariseus ensinavam, eles impediam o povo de entrar no reino. Jesus disse: vós mesmos não entrais e impedis os que querem entrar. E o mesmo acontece hoje. Quando a igreja prega culpa em vez de graça, quando ensina medo em vez de fé, ela fecha as portas do reino. O verdadeiro evangelho não aprisiona, ele liberta, não manipula, ele cura, não domina, ele transforma. E o povo está cansado de máscaras espirituais. Eles não querem mais religião, querem verdade. Este vídeo não é um ataque a pastores, é um chamado à reforma espiritual, dentro e fora das igrejas. Deus está levantando uma geração que não busca holofote, mas presença. Que não prega para fama, mas para arrependimento. Que não quer aplausos, mas almas salvas. O Espírito Santo está restaurando-o. Ele está separando os que querem ser vistos, dos que querem ver a glória de Deus. E essa separação já começou. A pergunta é: em qual lado você está? Dos que querem ver a glória de Deus. Talvez tenha visto hipocrisia e se afastado da fé. Mas saiba, Jesus não é igual a quem o usa como fachada. Ele é puro, justo e está chamando você de volta. Não olhe para os fariseus modernos, olhe para o Mestre. Não busque perfeição humana, busque a verdade divina. Porque no fim, Deus não vai perguntar qual igreja você frequentou, mas o quanto você o amou de verdade. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu quero viver o Evangelho de verdade. Curta este vídeo, se inscreva no canal Mistérios Ocultos da Bíblia e compartilhe para que mais pessoas despertem da cegueira espiritual.